Para darmos início a uma nova ronda de trabalhos, eu agradeço que se sentem para podermos começar esta sessão de trabalhos. Como sabem, o programa indica que vão ser sessões Pecha Kucha. Vamos ter 9 apresentações. Cada apresentação tem um tempo de 7 minutos e, como é costume, vamos ter que ser rigorosos nesta gestão do tempo. O meu papel aqui é praticamente chamar os intervenientes e controlar o tempo, pedindo desde já aos vários intervenientes atenção ao tempo. Vou começar então a chamar as pessoas da primeira intervenção, cujo tema é Em busca de repositórios digitais confiáveis no Brasil, análise da infraestrutura organizacional conforme a norma ISO 16363, comunicação que vai ser apresentada por Laura Viela Rodrigues, Sónia Aguiar Riascos e Daniela Roth. Peço aos intervenientes ou à interveniente que tome posição. Pode. 7 minutos. Pronto. É isto, não é? Pronto. Como dizem os ingleses, the floor is yours. The floor is yours. Eu acho que já está. Quer tirá-lo? Bom dia a todos. Peço desculpas pela correria da apresentação, que eu tenho certeza que eu vou ter que correr um pouquinho, porque esses slides aqui, nós temos, a nossa pesquisa, nós temos material para apresentar que duraria 1 minuto, 1 hora, quer dizer, se precisasse, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, o trabalho, ele buscou analisar, em relação à norma ISO 16362, o tema é auditoria e certificação de repositórios. Então, nós procuramos identificar como os repositórios brasileiros estavam, né, em relação à norma, especificamente a categoria a categoria organizacional, infraestrutura organizacional. A norma tem 3 categorias, nós utilizamos essa primeira, né, as outras são relacionadas a objetos digitais e a questão de segurança. A nossa amostra, ela conta com... Bom, deixa eu falar o objetivo primeiro. Apresentar um panorama situacional da infraestrutura organizacional de repositórios digitais de universidades públicas federais e instituições brasileiras de pesquisa. A estratégia metodológica, nós utilizamos... Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, fundamentada na aplicação das métricas inseridas nessa categoria da ISO. E a avaliação ela tratou das seguintes questões: viabilidade organizacional e de governança, estrutura organizacional e de pessoal, estrutura de rotinas, de procedimentos, política de preservação, sustentabilidade financeira, contratos, licenças e responsabilidades. A nossa amostra, nós decidimos pegar os repositórios brasileiros que estavam indexados no OpenDOA, especificamente aqueles que tinham mais de 1.000 registros. E aí, do total de... Nós tivemos 27 respondentes, né, de um total de 46 repositórios. Desculpa, nós tivemos 17 respondentes. Dos 46 repositórios com mais de 1.000 registros, 27 eram de instituições públicas, de ensino superior e de pesquisa. Bom, e aí, em termos dos tipos de repositórios, em relação às regiões geográficas brasileiras, né, nós tivemos esse quantitativo, né, destacando a região Nordeste e a região Sul, quantidade de respondentes. Quantidade de tipos
de aspectos na declaração de missão, né? Identificar o que tinha na declaração de missão dos repositórios. Então, em relação à primeira, né, ali, preservação, se ela cita questões de preservação, custódia de longo prazo, preservação, gestão, acesso à informação digital, nós agrupamos os repositórios de acordo com o que eles foram marcando no questionário, né? Então, ali no caso, nós tivemos a primeira, a terceira, a segunda coluna e a terceira, ela mostra a quantidade de repositórios que se encaixa em todos aqueles critérios, que atendem aqueles critérios que foram perguntados. Tá? Fase em que se encontram os repositórios. Então, nós temos que 10 repositórios, né, das universidades e 3 repositórios de instituições de pesquisa já estão implantados integralmente. Em fase de implantação, nós temos em fase avançada de implantação, ou seja, mais de 50% da fase de implantação nós não tivemos nenhum. Fase intermediária, nós tivemos 2, sendo um de cada tipo. E outra fase, um outro respondente marcou, né, mas também não especificou. Conteúdo do plano de gestão de pessoas de repositórios, né, nós buscamos identificar se existia o plano de gestão e o que ele contemplava, né? Então, ele verificar se ele contemplava os cargos, as funções, detalhamento de competências, orientações de alinhamento de competências requeridas. Se não existe plano, né, e aí nós temos um grande número de indicações de que não existia um plano de gestão de pessoal. Outra pergunta foi em relação ao detalhamento, né, do quantitativo, né, qual o perfil das pessoas que atuam junto aos repositórios. E aí nós tivemos uma pergunta também para verificar se o quantitativo era suficiente ou não. Nós tivemos respondentes, no caso ali, a maioria disse que nós tivemos 3 repositórios, né, dizendo de outros, né, que não são de universidades, afirmando que sim, que eram suficientes, com 3 servidores, quer dizer, cada um. E aí nós tivemos que também um quantitativo de 16 servidores, 10, 20 servidores, os que afirmaram sim. E aí os que afirmaram não, têm em média 2 servidores, falando que o ideal seriam 9, né, o ideal seriam 4, pelo menos, né, no mínimo 4. E aí, alguns gráficos para informar o restante das perguntas, né? Então, o gráfico 1, informações sobre as políticas e termos de depósito que os repositórios tornam públicos. Nós tivemos que a maioria, no caso, 39%, afirma que eles tornam público a política de acesso. Né? Temos o termo de depósito, que nós perguntamos também se eles tornam público a política de atualização, política de feedback, política de preservação. Grau de compromisso dos repositórios com transparência, integridade ou preservação de conteúdo. Nós tivemos aí os resultados estão bem balanceados, né? Compromisso com transparência, compromisso com a preservação, com a integridade e outro tipo de compromisso que não foi citado. Né? Então, nós tivemos aí que a maioria, 28%, diz que eles têm um compromisso com a preservação de seu conteúdo. Realização de avaliações. Nós tivemos 41% dos respondentes afirmando que não estão previstas avaliações nos repositórios. Transparência das práticas financeiras. 76% afirmaram que não. O repositório não possui documentado e não divulga suas práticas financeiras. 53% afirmaram em relação à disponibilidade e formato dos termos, né, ou declarações de depósito. 53% afirmaram que termos ou declarações de depósito estão em formato físico e digital. Isso é uma informação relevante. Presença de informações sobre direitos autorais e restrições de uso de seu conteúdo. 73% afirmaram que sim, que existe esse tipo de informação nos termos ou declarações. E as considerações finais. Bom, significativo aumento de iniciativas de construção de repositórios institucionais no Brasil, desde o início desse século. Vários problemas de contato com as equipes. Né? Às vezes, nós encontramos muitas informações desatualizadas também, em termos de contato nos repositórios. Excesso de atividade laboral, isso foi citado também por eles, em relação às equipes responsáveis. Necessidade de apoio da alta gestão das instituições detentoras dos repositórios, viabilizando ações que os impulsionem, isso também foi citado.
nas análises qualitativas, né, nós conseguimos extrair essas informações. O grau de compromisso dos repositórios ocorre com relação à transparência, à integridade ou preservação de seu conteúdo, né, os 3 aspectos que devem ser tratados. 82% não aplica avaliação, né, então isso seria algo que deve ser considerado. A ausência de políticas nas instituições também dificulta o avanço das iniciativas, e a ausência de uma política nacional de acesso aberto também implica no desconhecimento da real função do repositório institucional por parte dos pesquisadores. Terminou? Terminou. Obrigado. Agora, a segunda comunicação, há uma falta na segunda comunicação, vamos passar para a terceira comunicação. Chamo o Alex Medeiros, ou o Leandro da Conceição Borges, ou ainda a Bruna Belinato, que não sei qual deles é que vai fazer a intervenção. O tema desta intervenção vai ser sobre repositório biográfico, singularidades do modelo promissor. A palavra é sua. Obrigado. Só espera eles... 7 minutos. Espera eles colocarem a apresentação. Não. Foi? Se quiser começar. Agora. Então, bom dia a todos. Primeiro, apresentar uma questão que a gente considera relevante, que é pensar para além do que a gente entende como repositório biográfico, né? A questão é promover uma discussão, haja vista que ainda não temos uma literatura a discorrer sobre essa proposta. Por isso que o trabalho ele não tem uma finalização, ele ainda está nessa parte de proposta, né, como foi dito. E, como introdução, vale a gente ressaltar, né, o que nos motivou a pensar essa proposta de repositório biográfico. Lembrar da questão do próprio movimento de acesso aberto, das próprias reuniões e também do que a gente entende através de acesso aberto, haja vista que temos uma discussão muito avançada no quesito artigos e produção acadêmica, e a gente pode ver que a discussão sobre os dados e os dados de pesquisa são uma discussão ainda recente, né? E, a partir desse questionamento, a gente entende a partir do que é o repositório institucional e temático, e vide algumas citações como Sayão, Guimarães, Silva e Noronha, que, no caso do repositório biográfico, temos um embate, porque como é que a gente pode estar definindo o local que possa reunir uma produção de um pesquisador, né, cuja relevância científica faz jus ao acesso aberto? A gente entende que, em determinados casos, a singularidade não permite com que a gente possa promover um povoamento adequado a uma categoria de repositório institucional ou temático. No mundo que a gente considera que a ciência trabalha com a questão da interdisciplinaridade, por exemplo, a gente tem pesquisadores que desenvolvem em várias áreas. A gente tem até o povoamento de produção científica que não necessariamente se adequa à formação primitiva daquele pesquisador. Então, diante desses questionamentos, apareceu, bom, de repente o interessante é pensar o repositório biográfico, né? E, a partir disso, a gente começou a perscrutar algumas semelhanças no que diz respeito a algumas áreas de conhecimento, e, a priori, a gente vê, através da biblioteconomia e arquivologia, alguns dados que se assemelham no quesito repositório biográfico, né, que auxilia para essa proposta. E a gente entende que há uma consonância na questão de coleção, né? A gente poderia entrar numa discussão com Pomian, entre outros pensadores, do que se trata a coleção, mas, para além dessa semelhança, a gente também considerou o fato de que essa dita Três Marias, né, a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia, são interligadas por alguns conceitos, como instituição, memória, documento e informação. E são pontes que também permeiam a nossa proposta de repositório biográfico. Contudo, devemos considerar algumas diferenças que foram ressaltadas para a formulação desse projeto, né? A primeira é a gente pensar que o arquivo, no caso, ele é um órgão receptor, né? Há algumas semelhanças que nos fazem pensar que, bom, a proposta de um repositório biográfico parece ser um arquivo pessoal, e não necessariamente.
Haja vista que a proposta de um repositório é o autoarquivamento, né? Uma proposta que não perpassa a priori nas políticas da arquivologia. Então, a gente já tem uma leve diferença. Pensar também na questão da recolha, e que, para além de todos os dados apresentados, né, com semelhanças em arquivologia, a gente tem que ver também que o processamento técnico, e aí a gente apresentou, por exemplo, a indexação, a representação descritiva, classificação, elas são, como é que pode se dizer, ferramentas que contribuem de uma forma singular para a construção de repositório biográfico, de uma forma que não promova uma difusão ou, na verdade, uma desorganização informacional, porque são técnicas que têm por finalidade um aprofundamento no tratamento documental que se assemelha com o que a gente pensa para repositório biográfico. E, a partir disso, alguns dados são interessantes da gente estar ressaltando. Pensar que, através da etimologia, a gente está dando uma prioridade a uma determinada vida, a um sujeito, a uma singularidade. E, a partir disso, de diversos modos de escrita, né? Pensar a escrita impressa, audiovisual, maquete. Então, a gente tem uma questão até no modo de como povoar, que não perpassa, nesse caso, de uma forma adequada para um institucional temático. A gente acabou considerando que a própria singularidade do pesquisador, e aí a gente entra também no campo da memória, né, do que a gente considera como singular para promover uma política e que, por conseguinte, traga esse produto, que é o repositório biográfico. E aí eu trago o Benjamin falando da própria experiência, né, que ela é uma coisa única e que ela está interligada por inúmeras narrativas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, apesar de ser um repositório biográfico, ou seja, um repositório que traga uma relevância de um determinado sujeito no mundo acadêmico, não é um repositório que é povoado apenas por documentos sobre esse sujeito. Haja vista que a memória ela é interligada, né? O próprio Halbach ele ressalta, né, que toda a memória ela é um ponto de vista da memória social. Então, a gente não pode povoar uma proposta de um repositório biográfico apenas com o documento desse sujeito, porque ele pesquisa com outros pares, ele promove inúmeras comunicações, inúmeras instigações científicas em vários campos do saber. Então, acaba que, por mais que seja um repositório de um determinado sujeito, essa proposta acaba coletando também a sua ligação com outras pessoas, né? Apesar do foco ser um determinado sujeito de nome, de determinada produção acadêmica. Algumas questões tecnológicas a gente considera pensar na organização da informação, são partes básicas que a gente sempre vê nos repositórios, que é a questão das comunidades, subcomunidades, como a gente vai estar organizando essa documentação, sempre pensar também num protocolo de interoperabilidade, que é um fator complexo ainda por cima, porque como é que a gente vai permitir essa comunicação, por exemplo, de metadados, de diversas tipologias documentais que, muitas das vezes, podem vir de outras instituições. Que é uma proposta também interessante do repositório biográfico. Ela não tem essa preocupação de coletar documentos unicamente de uma instituição, porque, às vezes, aquele pesquisador perpassou por várias instituições e, muitas das vezes, alinhadas em termos documentais do que é uma proposta, e também pelo fato dos tipos de documentos. Então, a gente vem sempre questionando essa lógica do hipertexto, né? A gente sempre promover interligação entre documentos e instituições para tentar construir um conjunto documental sobre um determinado sujeito. Considerações, a gente ressalta que é uma novidade, então há uma ausência de literatura, apesar de a gente trazer um referencial que dá um embasamento do porquê que vale pensar repositório biográfico. Uma vantagem que a gente considera perante o temático é que o povoamento dos documentos podem considerar inúmeros formatos de distintos campos de conhecimento, que é uma questão que não perpassa o repositório temático, né? E, no que diz respeito ao repositório institucional, a gente pensa que a política de povoamento, no caso do biográfico, ela é interessante porque ela pode considerar toda a produção anterior e posterior daquele sujeito. Então, o repositório biográfico não fica preso às amarras de um repositório institucional. Ela consegue ter essa flexibilidade. São algumas vantagens pensadas até o momento. E é isso, gente. As referências. Agora chamo o Gabriel
Gomes ou Washington II para apresentarem a comunicação com o título Estudo para a integração entre a plataforma Lattes, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Pode? Ainda não. Está um pouco demorado. Okay. Bom dia para todos. Nosso trabalho foi na intenção de fazer um estudo da integração entre a plataforma Lattes, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Eu fiz juntamente com o Washington, nós dois somos do IBICT Brasília. Primeiro eu vou conceitualizar o que é cada base. A BDTD, ela foi criada em 2002. Ela é mantida e coordenada pelo IBICT Brasília e congrega sistemas de informações de acesso aberto de todo o Brasil, de teses e dissertações. A plataforma Lattes ela nasceu em 1999, por meio do CNPq, foi implementada pelo grupo de universitários da UFSC e de Pernambuco, contribuições de uma empresa chamada NuSoft. Ela é a base nacional de currículos dos pesquisadores do Brasil. E, por fim, o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Ela foi criada em 2002 também, armazena todos os resumos de teses e dissertações dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro. E o objetivo do nosso trabalho era o quê? Pegar todas essas bases, separadamente, e centralizar todos os dados, tanto da CAPES, do Lattes e da BDTD. Por que isso? A BDTD ela tem um grande acesso atualmente. 90% dos acessos, claro, é aqui do Brasil, 3,25% dos acessos vem de origem de Portugal, 2% de Moçambique e 0,78% de Angola, e o restante de outros países, Estados Unidos, França, etc. E o Banco da CAPES ela é o maior banco de teses e dissertações do Brasil. Então, unindo o útil ao agradável, pelo grande acesso que a BDTD tem, ela pode contribuir para divulgar melhor esse trabalho. E o Lattes entraria para melhorar a qualidade desses dados, dando mais informações sobre os autores, coautores e até mesmo sobre a banca de cada defesa dos trabalhos. Nós utilizamos as ferramentas de linguagem de programação R, utilizando o RStudio, desde a coleta até a integração, o estudo de integração, e o script Lattes para coletar os currículos do Lattes. A metodologia. O nosso processo foi esse: coletar os dados, pré-processar e a integração, por fim, integração. Primeiro, a coleta dos dados. A BDTD. Os dados foram coletados diretamente da BDTD, trabalhos até de 2017, fevereiro de 2017, foi quando se deu início ao projeto, ao trabalho, e teve aproximadamente 470 mil registros coletados. O Banco da CAPES foi diretamente a agência que nos disponibilizou em formato Axis, depois fizemos a conversão para CSV. Entre o período de 87 e 2016, trabalhos de 87 a 2016, e totalizando mais de 900 mil registros. E o Lattes foi usado o script, foi baixado em XML, convertemos para CSV e tivemos aproximadamente 2.200.000 registros, currículos dos pesquisadores. O pré-processamento. Por que a gente teve que fazer esse processamento? Porque são bases diferentes e não há um ID único para eles. Então, tivemos que fazer algumas etapas de conversão. A limpeza dos dados, esse processamento, algumas técnicas de mineração de texto, text mining. Colocamos tudo em letra minúscula, remoção de caracteres especiais, espaços duplos, entre outros mais específicos, detalhados. No campo autor, fizemos normalização para nome direto, e tiramos algumas informações necessárias, por exemplo, o nome da instituição junto com o nome do autor, e criamos o vocabulário de instituições e suas variações em JSON, porque cada barra de dados tinha o nome da instituição armazenado de um jeito, então tivemos que unificar tudo isso.
No campo, na base de dados Lattes, criamos um campo sigla da instituição, que não possuía somente o nome da instituição, e por conta dessa variação não dava para fazer a comparação, tivemos que criar um novo campo. E utilizamos algoritmos de Levenstein e Jaro, que são algoritmos de similaridade de strings. E removemos os dados deduplicados de todas as bases. Da BDTD deu 6.500 registros, da CAPES 2.700 e do Lattes 400.000 registros deduplicados. Por fim, a integração. Fizemos a integração em 2 etapas. Primeiro a BDTD e depois BDTD e CAPES, depois essa integração com a Lattes. A da CAPES foi executada em um sistema operacional Linux, utilizando 8 GB de memória RAM, utilizando o algoritmo Levenstein, que demorou aproximadamente 57 horas. Tivemos mais de 1 milhão de registros integrados. O Jaro demorou aproximadamente 60 horas e também teve o mesmo resultado, mais de 1 milhão de registros integrados. Pegamos essa base integrada, integramos ao Lattes. Utilizamos outra máquina, mais robusta, com 12 GB de RAM, e utilizamos apenas o algoritmo Jaro, porque teve performance semelhante na integração anterior, então utilizamos só um dessa vez. Foi aproximadamente 40 horas e integramos mais de 1,5 milhão de registros das 3 bases. De resultado, tivemos a integração, logicamente, e 100% da integração da BDTD e da... Está errado ali, gente. Da CAPES, ela está 100% dentro do Lattes, a interseção das 2 bases. Os resultados finais, mais de 1.700.000 registros integrados, sendo mais de 400.000 de teses e mais de 1.300.000 de dissertações. Contabilizamos 498 instituições brasileiras nessa base, e datas de defesa que vão de 1950 a 2017. Principal desafio, a limpeza e normalização dos dados. Por serem dados não estruturados, a variação de erro com campos abertos, havia muita variação de erros, principalmente no nome do autor e dos títulos dos trabalhos. Conclusão, por ser dados não estruturados, a infraestrutura computacional influenciou bastante, e esse seria um ponto de partida para fazer uma realização verdadeira da integração entre as 3 bases, para futuramente fazer um trabalho futuro, criar uma base centralizada para validação da plataforma Lattes, ou até mesmo pelo uso da comunidade científica ou pela comunidade geral para consultas de trabalhos e autores. É isso, obrigado. Então vamos passar para a comunicação seguinte. Vai ser apresentada pela Priscila Nascimento. E o tema da comunicação é os desafios das políticas de embargo em repositórios institucionais. Um estudo das coleções de teses e dissertações em institutos de pesquisa e universidades brasileiras. Já está? 7 minutos. Pode começar quando quiser. Bom dia, meu nome é Priscila. Eu desenvolvi esse trabalho, né, a partir da minha dissertação. Minha dissertação não, meu trabalho de conclusão de curso, desculpa, orientado pela professora Simone, né? E a gente trouxe uma problemática, eu sou de Biomanguinhos, e a gente tem uma comunidade no Arca, e eu trouxe esse tema justamente pela dificuldade encontrada, né, em publicar teses, dissertações, também artigos de conteúdo sensível, né, no Arca. Então, a gente desenvolveu esse trabalho. A gente analisou as políticas de acesso de repositórios institucionais e de universidades e institutos de pesquisa brasileiros que se encontram nas primeiras posições do ranking, né, Brasil Web of Repository, e a gente buscou isso e analisou essas políticas em teses e dissertações. Eu tracei aqui um breve panorama, né, do histórico, né, de repositórios. Em 1991, surgiu o primeiro repositório, né, que era o Archive, e 10 anos depois, em 2001, sendo publicado em 2002,
nós tivemos o Budapest Open Access Initiative, que desencadeou o movimento de acesso aberto. Né? E disso surgiram vários repositórios, e o acesso aberto verde, né, que é quando o autor faz o próprio autoarquivamento. E hoje, quer dizer, em 2016, o ranking registrou 2.275 repositórios, já dividido entre temáticos e institucionais. Mas não é exatamente isso que acontece, né? Muitos desses repositórios não dão acesso justamente por causa desse conteúdo sensível. Como a gente teve aqui as palestras de manhã, tem muito trabalho a ser feito ainda, porque as políticas não prevêem exatamente quanto tempo de período de embargo, ou se o material deve ficar embargado e por quê. Né? O que esse material quais são as categorias que eles devem preencher para poder estar embargado. A importância das políticas, porque é super importante, né? Elas norteiam a implementação dos repositórios e as funcionalidades do mesmo. Né? Então, elas devem estar de acordo sempre com todas as decisões tomadas, considerando a importância das políticas, né, para a implementação realmente e execução do repositório. Né? E elas são as diretrizes principais dos repositórios. E tudo que é pertinente de ser depositado no repositório deve ser contemplado. Os tipos de políticas que nós analisamos foram as institucionais de funcionamento, as de acesso, as mandatórias de privacidade. No caso aqui, a gente focou nas políticas de acesso. Né? Então, as nossas pesquisas nossa pesquisa foi paramentada justamente dentro da política de acesso, né? E dos institutos de pesquisa e universidades, e na política de tese e dissertações. Aqui foi mais ou menos como é que a gente procedeu. Né? A gente separou os repositórios de institutos de pesquisa e universidades brasileiros do ranking, a gente selecionou os 100 primeiros, e dos 100 primeiros a gente acessou as políticas de acesso que estavam disponíveis, só os que tinham as políticas de acesso disponíveis foi aquele que a gente selecionou, e a gente viu o trato que eles davam às teses e dissertações. Desses repositórios, a gente selecionou 8 repositórios, se eu não me engano, né, entre eles o ARCA, que era o da Fundação Oswaldo Cruz, que eu faço parte, né, o da RIUF, da Federal do Ceará, o do IPEA, a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Pará, a da Federal de Lavras, o repositório institucional da PUC do Rio Grande do Sul e o da Tecnológica Federal do Pará. A gente avaliou os 8 repositórios, acessamos eles, os que tinham as políticas, disponíveis, a gente retirou dessas políticas de acesso referente às teses e dissertações. Né? A gente observou que a maioria dos repositórios selecionados eles adotam portarias ou resoluções, principalmente aqueles de faculdades, de universidades. Né? A redação do regulamento, eles não tinham uma categorização, né? Não eram todos diferentes. Né? Os de institutos de pesquisa eles possuíam uma política mais elaborada, eles visavam diversos aspectos de documento, né, para ser depositado, que podia ser depositado. Em alguns casos, as políticas dos repositórios, né, tinham aliadas diretrizes com a missão e objetivo das bibliotecas do Instituto e das universidades que eles pertenciam. Os resultados. Apenas algumas universidades assumem a desobrigação do depósito de arquivos que estejam dentro dos critérios de embargo previstos na política de acesso, né, aqueles que eram passíveis de publicação ou tinham algum conteúdo realmente sensível. Estão passíveis de embargo, segundo a avaliação do Núcleo de Inovação Tecnológica das unidades que pertencem. No caso de Biomanguinhos, a gente tem um NIT também para isso, e aí eles vão dizer se pode publicar ou não. Havia apenas uma política de acesso, eu não lembro de qual repositório, que era baseada no modelo do Creative Commons. E os repositórios selecionados eles apresentavam períodos de embargos diferentes. Então, não tinha um período específico que eles diziam sobre esses embargos. Dos 8 repositórios que a gente analisou, 50% não tinham nenhuma informação de período de tempo de embargo. 12% do tempo era indeterminado, ou né, até ele estar livre, e o mínimo de 6 meses em 38% dos repositórios analisados. Então, o que a gente concluiu? Que nenhum dos repositórios, né, possuem políticas estruturadas. Né? Então, como falaram aqui mais cedo pela manhã, realmente precisa de diretrizes, né, para desenvolver essas políticas, porque não tem um padrão específico. Né?
política de acesso aberto, ela considera um aspecto muito macro. E cada unidade de pesquisa, ela tem o seu pormenor, né? O que ela precisa para depositar, o que faz o conteúdo sensível para poder estar passível de embargo. Então, o que a gente sugeriria, né, é que realmente é necessário uma padronização dessas políticas ou a padronização do período de embargo, mas aí tem que contemplar realmente cada documento específico, né, contendo sigilo industrial, processos de secretos de produção e etc. E é isso. Muito obrigado. Avançamos, então, para uma nova intervenção, desta feita por Clarissa Paz, ou Rui Pedro Lopes, ou Paula Fernandes, ou ainda Cristina Mesquita, uma dessas pessoas. E o título da comunicação é o seguinte: caracterização multidimensional do RCAP. Olá, bom dia. Eu chamo-me Clarice, a seguir é o Rui, a Paula e a Cristina. E somos do Instituto Politécnico de Bragança. Então, hoje venho falar sobre o RCAP, sobre o projeto RCAP, que foi lançado em julho de 2008 e concretizado em dezembro de 2008. Neste momento, agrega 126 recursos, entre os quais o OASIS, um repositório de dados científicos, um repositório comum, 22 repositórios das universidades, 16 dos politécnicos, 4 de laboratórios e 5 de hospitais. Agrega ainda 73 revistas. Desenvolveu vários serviços, entre os quais o Serviço de Alojamento de Revistas, o SARC, o Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais, o SARI, e o Serviço de Alojamento de Repositórios de Dados Científicos, o SEDARC. Desenvolveu ainda outros serviços, como o Serviço de Formação e o Helpdesk. O portal OASIS foi integrado no RCAP, portanto, em dezembro de 2010. Esta agregação veio consolidar um memorando de entendimento celebrado entre os dois países e o reforço de conteúdos científicos em língua portuguesa no portal RCAP. Para os gestores de repositórios, um dos serviços mais importantes é o validador, que é uma ferramenta que permite aos gestores de repositórios verificar a qualidade dos metadados, garantindo também a interoperabilidade com outros sistemas e fazer cumprir as diretrizes nacionais e internacionais. Foi feito um upgrade ao validador, integrando assim mais funcionalidades. Tem vários perfis de validação, como é visto ali, como o driver, o banner, os ficheiros e formatos, o depósito legal de teses e dissertações, o portal RCAP, a FCT, o acesso embargado e a incoerência do embargo. Então, qual foi a metodologia? Consistiu na obtenção de todos os registros disponíveis no portal RCAP, por intermédio da API REST disponibilizada pela plataforma. Os dados foram obtidos em formato JSON e integrados numa base de dados relacional Postgres SQL. Deste procedimento resultaram cerca de 1,5 milhão de registros que abrangem todas as tipologias das diretrizes driver. Procedeu-se então à análise dos campos, datas, linguagens, rights, países e tipo. O objetivo da análise é caracterizar a investigação disponível nos repositórios indexados no RCAP. Oi? Está aí para a frente? Desculpem. Foi. Ok. Isto não está a correr bem. Calma. É isso. Então. Por isso, recorremos, então, o objetivo da análise é caracterizar a investigação disponível nos repositórios indexados do RCAP. Por isso, recorremos à construção de uma base de dados que permitiu a produção de tabelas de frequência absolutas e relativas para realizar uma análise descritiva exploratória. Salientar, aqui, neste número de documentos depositados, que o Brasil apresentou mais de 1 milhão de documentos depositados no RCAP e Portugal cerca de 425 mil documentos, correspondendo a uma percentagem de 71% e 29%, respectivamente. Esta diferença, como é óbvio, deve-se ao facto de haver grandes disparidades demográficas, havendo, portanto, mais pesquisadores envolvidos e mais instituições de ensino superior no Brasil. Na tabela tipo de acesso
O tipo desconhecido apresenta o peso relativo mais elevado, aproximadamente 74%, seguindo o seu acesso aberto com 21% e o acesso restrito com 4,2%. Quanto ao acesso embargado e o acesso fechado, não apresentam valores elevados e, portanto, não têm expressão significativa. Verificamos novamente a base de dados e chegamos à conclusão que, afinal, o tipo desconhecido são registros oriundos do OASIS, que se pressupõe estarem em acesso aberto. Em relação à linguagem, fizemos um top 3 e, como é óbvio, o português é a linguagem mais utilizada, seguida do inglês e do espanhol. O inglês, por ser uma linguagem reconhecidamente aceite nos diferentes campos científicos, e o espanhol, pela proximidade dos dois países na colaboração e cooperação transfronteiriça. Uma análise mais pormenorizada e através de uma análise comparativa entre países, e entrando em linha de conta com o total de cada país, no Brasil, os resultados mais elevados registram-se ao nível dos artigos, com cerca de 51%, teses 13% e licenciaturas 6,3%. Já Portugal lidera as dissertações de mestrado com quase 40%. Em relação aos datasets e às patentes, só Portugal é que registra estes valores e só Portugal é que apresenta estes registros. Em relação aos outros documentos, registram-se valores bastante elevados quando comparados com o Brasil. Em relação ao slide 8, a partir de 2010, é notório um crescimento significativo e exponencial até 2013. Em 2013 até 2014, registra-se um crescimento de 20%. Em 2015, de 26%, e em 2015 e 2016, registra-se, portanto, um crescimento de 26% no total de documentos registados no RECAP. E estou a falar de documentos portugueses. Este aumento deve-se, como é óbvio, supostamente, às avaliações de docentes ou pesquisadores e também à visibilidade que os repositórios outorgam aos seus autores e às próprias instituições. Nos slides a seguir, detectamos algumas, chamei-lhe, particularidades nos direitos, que foram detectadas como, por exemplo, liberar o conteúdo para acesso público ou acesso aberto da Elsevier. Ou seja, não há aqui uma uniformidade, porque nós conhecemos os direitos como acesso aberto, acesso restrito, acesso embargado ou acesso fechado. E, portanto, depois também vimos essas particularidades, por exemplo, a nível das autorias. Há autorias em que se coloca o apelido e depois os nomes próprios. Nesta imagem, por exemplo, vê-se a autoria em formato direto e também com a afiliação. Depois de dissecarmos as bases de dados, concluímos que esta descrição é oriunda das revistas e estão presentes exatamente nos dois portais. Não fizemos como o Gabriel, que retirou as autorias. Não fizemos. Esse será depois um trabalho a posterior. Então, para concluir, embora existam algumas particularidades a serem melhoradas, o Portugal RECAP é de vital importância para a comunidade científica. É um democratizador da informação, já que a sua filosofia e o seu princípio assenta no acesso aberto. Ganhou visibilidade a nível nacional e internacional. O reconhecimento nacional foi visível com as publicações do Decreto-Lei número 115, o despacho 14.167, e com este governo, o acesso aberto e a ciência aberta ganharam nova dimensão com a publicação da resolução do Conselho de Ministros de 21 de 2016, que define os princípios orientadores para a implementação de uma política nacional de ciência aberta. Nesta resolução, também o RECAP volta a ser referido como sendo um sustentáculo da investigação em Portugal. O facto de não haver harmonização de alguns metadados, a integração ao OASIS RECAP, ajuda a sistematizar o desenvolvimento científico atual, como também leva a que a transferência do conhecimento se torne mais visível através de parcerias e protocolos de colaboração entre instituições, empresas e outros stakeholders, e materializa-se na visibilidade que os pesquisadores têm a quando dos contactos com entidades
públicas ou privadas, interessadas no conhecimento gerado e que contribui para efeitos de externalidade da investigação produzida, por exemplo, as patentes, em vários setores da economia. Muito obrigada. As próximas duas comunicações vão ter o mesmo orador, que é o Pedro Príncipe. A primeira comunicação dele será sobre serviços para gestores de repositórios na infraestrutura OpenAIRE, Broker Service and Data Providers Dashboard. Muito bom dia. Eu venho então aqui apresentar os últimos desenvolvimentos úteis para os gestores de repositórios que resultam da infraestrutura OpenAIRE. O OpenAIRE é a infraestrutura para a investigação aberta no espaço europeu. E basicamente o que eu venho aqui apresentar, isto é a agenda da apresentação, mas é basicamente o guião destes serviços que nós estamos a desenvolver, é que desta infraestrutura OpenAIRE, que agrega já quase 1000 data providers, 1000 repositórios, jornais, agregadores, etc., são feitos processos de enriquecimento dos metadados e, portanto, havia aqui uma grande oportunidade de devolver e de criar serviços de valor acrescentado a quem era content provider desta infraestrutura. Colocámos um desafio de desenvolver esse serviço que ia encontrar informação útil para devolver aos gestores de repositórios que eram repositórios provedores de dados do OpenAIRE e, portanto, o resultado é esse dashboard que eu vou aqui demonstrar rapidamente. A oportunidade, então, residia nesta infraestrutura do espaço de informação OpenAIRE, que agrega, portanto, publicações, agrega dados, agrega software, tem bases de dados dos financiadores com as listas dos projetos, tem informação de agregadores de revistas científicas e académicas e, portanto, há neste processo de agregação, portanto, processos de enriquecimento dos dados, limpeza de metadados, de duplicação. Podemos receber a mesma publicação de mais do que um repositório, validação de metadados e há processos de teste em data mining que enriquecem os registros que são agregados. Portanto, há aqui, na prática, um sistema complexo a nível europeu. Desta infraestrutura resultou a ideia de que, se nós agregamos todo este conteúdo, podemos devolver coisas interessantes aos gestores de repositórios. Há, resultado destes enriquecimentos, um potencial para oferecer metadados enriquecidos, novos registros que vêm de jornais, mas que não estão nos repositórios, que nós podemos alertar o gestor de repositório que este artigo é de um autor da sua instituição, ou ligações que nós temos nos metadados que não estão presentes nos repositórios e que nós podemos enriquecer. Colocámos este desafio, desenvolver um sistema no back-office do OpenAIRE para encontrar estes eventos, é o broker, especificamente para publicações, há novos desenvolvimentos para dados. O enriquecimento era uma coisa simples, encontramos mais metadados do que só naquele repositório e devolvemos. A adição já era mais complexa, que tínhamos que identificar a afiliação dos autores, onde é que o autor mais deposita, etc. Desenvolvemos então este serviço de Literature Broker Service, que basicamente, a partir do espaço de informação, encontra eventos. Eu escrevi ali achados, que são úteis, são enriquecimentos úteis para os gestores de repositórios e, portanto, desenvolve-se um processo de subscrição e de notificação. O resultado deste processo de subscrição e de notificação, que ainda era invisível neste broker, porque não é um serviço que se vê, precisava de ser visível para o gestor de repositório. Então construímos o tal dashboard, que agrega todos os serviços, que é uma interface que agrega todos os serviços do OpenAIRE úteis para os gestores de repositórios e onde tem os resultados deste broker, que eu agora vou demonstrar rapidamente. O dashboard, então,
pode-se fazer o registro e a atualização de novos repositórios ou a atualização, por exemplo, de interfaces de alguma informação do repositório, validar os metadados, receber as tais notificações dos enriquecimentos e tem também uma área para estatísticas de uso para métricas que nós estamos a desenvolver, mas que eu não vou apresentar. Portanto, úteis para os repositórios, que promovem a compatibilidade, desenvolvem o conteúdo e também têm métricas. Agora, a demonstração das funcionalidades deste dashboard, e pedia só para fazer o play aqui do vídeo, e rapidamente vai ser até ao fim da minha pecha-cuxa esta apresentação. Portanto, o dashboard está já aqui disponível numa versão beta, que os gestores de repositórios que são compatíveis com o OpenAIRE basicamente são portugueses, mas também alguns brasileiros. Depois eu posso dar uma indicação no final sobre a questão do Oasis, que os dados todos estão integrados no OpenAIRE. Cada gestor de repositório pode, portanto, ver o seu repositório neste ambiente de trabalho. Na área dos conteúdos, depois há enriquecimentos e eles são apresentados como missing ou enrichment, portanto, coisas que nós não temos ou informação que vai enriquecer coisas que nós temos. Aqui estou a demonstrar um exemplo de uma versão Open Access que não existe, no nosso repositório do Minho temos uma versão restrita, num outro repositório que está no OpenAIRE existe uma versão Open Access, portanto vamos dizer ao gestor de repositório, existe uma versão Open Access no OpenAIRE, se você quiser usar, pode utilizar. Mostrando um outro exemplo muito interessante, que é relativamente à informação dos projetos financiados, que é um dos móveis de trabalho do OpenAIRE relativamente ao financiamento da Comissão Europeia no espaço europeu. Encontramos nos metadados, por exemplo, test mining, relações que aquela publicação é resultado de um projeto X. No nosso repositório nós não temos essa informação nos metadados e então o OpenAIRE devolve. Nós temos a sua publicação, descobrimos que há uma relação com o projeto, são estes os projetos que são identificados nesta publicação. É possível nós refinarmos esta informação, é ali a demonstração que eu estou a fazer, refinar por nível de confiabilidade dos dados. Por exemplo, aqui eu refinei só para determinada data, só a partir de janeiro de 2016 é que eu quero receber notificações, não me interessa para trás. E, portanto, depois configuro esta subscrição. Configuro a subscrição e como é que eu a quero receber. Vou receber esta informação por mail. Posso sempre vir aqui ao dashboard e ver todos os exemplos. Ou posso receber atualizações. E aqui estão as minhas notificações enquanto gestor de repositório. Não são as minhas, Pedro Príncipe, são do Ricardo Saraiva, que vai ter acesso a isto como gestor do repositório da Universidade do Minho. Pronto, basicamente é esta demonstração aqui. A versão beta já está disponível. Basicamente só precisam de entrar em contacto comigo ou por o mail geral do OpenAIRE. Nós depois estabelecemos esse contacto com o gestor de repositório. Para já precisamos de mediar este acesso, só para garantir que portanto, os logins de acesso são providenciados corretamente e depois entrará em produção quando for portanto, apresentada a nova versão do portal OpenAIRE, que será no final de novembro. Este serviço já será em produção. Agora, até lá, pode ser testado e interessa-nos, por isso é que eu estou a apresentar aqui, interessa-nos ter quem utilize o serviço para nós fazermos algumas melhorias que eventualmente ainda precisarão de ser feitas. Obrigado. Obrigada. Vamos dar... Vamos então passar à segunda comunicação do Pedro Príncipe. O tema da segunda intervenção é vocabulários controlados com o ar, implementação no DSpace do vocabulário para tipos de recurso. Pronto, agora tenho aqui, estou com uma outra camisola e com um outro chapéu. Venho em representação de um grupo de trabalho específico da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, o COAR. Eventualmente o Eloy poderá apresentar mais sobre o COAR à tarde, que o Eloy é o presidente desta confederação. Venho aqui apresentar os vocabulários controlados, especificamente como é que podemos implementar os vocabulários para tipos de recurso no DSpace.
Este é um grupo que foi criado em 2014 e que é um grupo específico sobre vocabulários controlados. Existem mais do que este grupo no COAR, de grupos de trabalho, existem de estatísticas, de treinamento, etc. Este grupo está apostado em tentar desenvolver os vocabulários COAR. Basicamente estamos a trabalhar em 4 áreas, nos tipos de recursos, nos access rights, nas versões, nos tipos de versão e nos data types. E eu vou aqui apresentar melhor a questão dos recursos, dos tipos de recurso. O que é que o COAR pretende? Promover uma consistência dos metadados nos repositórios. É um problema que nós temos, principalmente quando temos agregadores como o OpenAIRE, ou como o Oasis, ou como a Referência, e tentar analisar o que existe a partir do conhecimento e experiência dos membros do COAR e tentar encontrar algumas soluções. Aqui os desafios são grandes, mas basicamente o que nós pretendíamos é fazer uma revisão destes vocabulários, daqueles 4, era a primeira parte do nosso trabalho, analisar também estatisticamente como é que eles são usados, e aí como temos membros deste grupo que pertencem tanto ao OpenAIRE, que é possível já fazer essa análise, como também ao BASE, da Universidade de Bielefeld, da Alemanha, que é o maior agregador do mundo, dá para fazer esta análise estatística. Depois há uma comissão editorial que valida estes vocabulários, e há também o mapeamento com outros vocabulários. Já existem muitos vocabulários, não são necessários mais metadados, existem muitos metadados, aqui há uma tentativa de uniformizar e de facilitar. Neste processo de diagnóstico, portanto, há tal análise estatística que eu estou aqui a demonstrar, por exemplo, apenas para os resource types, para os tipos de recursos, a partir de uma análise, por exemplo, ao campo DC type, perceber que tipo de identificação de recursos se fazem nos repositórios. Isto foi aplicado a mais de 6.000 data providers que estão presentes no BASE. A análise portanto, é desconcertante, porque há diferentes formas de identificar artigos, há diferentes formas de identificar teses, software, datasets, etc. E, portanto, havia que trabalhar. Trabalhámos na primeira versão dos tipos de recurso, que já está disponível. O processo foi um processo muito trabalhoso, porque se fez análise de outros vocabulários, fez-se mapeamento, apresentou-se uma versão 1.0 para ser discutida pela comunidade, recebemos quase 400 comentários e contributos para melhorar. Há comunidades muito fortes nos contributos, da Nova Zelândia, da Austrália, poucos da América Latina, muitos também da Europa, e apresentámos uma versão 1.1 que tem 58 termos para descrever tipos de recurso, já está em 12 línguas, está em português de Portugal, temos que trabalhar aqui com o IBIC talvez para perceber se justifica português do Brasil, e está publicado com uma licença CC0 para uso. Basicamente aqui está a estrutura hierárquica dos tipos de vocabulário, vocês conhecerão, temos ali a integração já por exemplo, para quem usa neste momento, quem é compatível com as guidelines driver, por exemplo, para descrever research data, para descrever datasets, não temos um tipo de recurso para fazer isso, a partir daqui já vai estar. Há software, há outras coisas aqui que poderão analisar mais em pormenor. Usamos um sistema que é o VocBench, que é a ferramenta de edição e de publicação destes vocabulários, onde dá para ter os conceitos, para ter os vários conceitos nas várias línguas, para ter definições dos conceitos. As definições só estão em inglês, não estão nas várias línguas. Não achamos que era adequado fazê-lo para todas as línguas. Os conceitos estão traduzidos para as 12 línguas, as definições só estão em inglês. Há mapeamentos para artigo, há depois um mapeamento com o DC ou com o CASRAI, com outros vocabulários existentes, e depois há um front-end que é publicado os conceitos, tanto para os humanos lerem como para as máquinas interpretarem. A adoção já está a ser feita em plataformas, já existe um plugin para o ePrint, existe aqui esta implementação
um protótipo de implementação do Minho, desenvolvido pela Universidade do Minho, e já também há algumas implementações noutros repositórios. A nova versão das guidelines que vai ser colocada à consulta pública durante o mês de outubro já sugere que sejam usados os COAR Resource Types. No DSpace, basicamente, para este último minuto, o que é necessário fazer? É preciso arranjarmos, aqui a abordagem é muito simples, é preciso arranjarmos uma forma de ter o input do termo, colocá-lo disponível no registro, no item, e expô-lo para os agregadores, expô-lo no AI interface. Há duas abordagens, nós podemos usar no DSpace, podemos usar o vocabulário controlado, que é muitas vezes usado, que é normalmente e comumente usado para tesauros de temas, não é? Ou podemos usar a drop-down list, que é o que já usamos para outras funcionalidades, e aqui usar também para os types. Está ali uma imagem em branco, basicamente aqui é... A imagem em branco é do Input Forms, que vocês viriam o formulário, a janelinha do Input Forms a abrir, com a estrutura dos DC Types, seleciona-se o type e coloca-se no item. E aqui é a abordagem dos vocabulários controlados, que também se abre a tal janelinha com a estrutura taxonómica deste vocabulário. E depois aqui, como é que esta informação está representada? Portanto, temos o identificador único permanente daquele conceito, e temos o nome, o texto relativamente àquele conceito. Temos um código para o artigo e depois temos o label, o nome artigo. Aqui a abordagem é feita dos vários vocabulários do COAR. Vocês viram ali uma abordagem tipo taxonomia hierárquica, que é esta aqui dos resource types. Para outras, das datas ou das versões, basicamente é uma lista de termos que podem ser usadas. Portanto, se quiserem mais informação, está disponível no site do COAR e também contactos para mais esclarecimentos. Eu acho que o próximo passo era nós procurarmos fazer um webinar para a comunidade de língua portuguesa, explicando como é que isto se implementa depois na prática nos repositórios e desenvolver os serviços para esse efeito. Obrigado, foi-me concedido mais um minuto, obrigado. Vamos passar para a última intervenção, que vai ser feita sob a forma de vídeo. É produzida por Leonardo Rodrigues Campelo e Washington Carvalho II. E o tema da comunicação é perfil das solicitações de apoio técnico no contexto de manutenção da rede brasileira de repositórios institucionais e de bibliotecas digitais locais de teses e dissertações. Vou pedir então para passarem o vídeo. Eu, se calhar, vou aproveitar este minuto para dizer, depois do vídeo, vou dar esta sessão por encerrada. Temos mais alguns minutos. Não vai haver debate porque é uma questão de tratamento igual para todos os oradores. E agradeço aos oradores o respeito pelo tempo e as intervenções que fizeram. Portanto, fica o encerramento feito antecipadamente. Depois do vídeo, podemos nos levantar e ir almoçar. Meu nome é Leonardo, bolsista do E agora IBIT, vamos ver o e vídeo. com a orientação do Washington Ribeiro, tecnologista do IBIT, desenvolvemos uma pesquisa sobre o perfil das solicitações de apoio técnico no contexto de manutenção da rede brasileira de repositórios institucionais e de bibliotecas digitais locais de teses e dissertações, pois
Tendo em vista o crescimento das demandas das instituições e usuários ao longo dos anos, as estratégias para atendimento também foram se adaptando às novas realidades. Assim, recentemente, o IBIT tem utilizado a ferramenta Trello como um dos mecanismos para monitoramento e controle dos atendimentos realizados às instituições e usuários. O objetivo desse estudo é analisar o perfil das solicitações de apoio provenientes das instituições de ensino e pesquisa e de usuários relacionados à participação, à manutenção e à criação de ambientes que disponibilizam recursos científicos em acesso aberto. No Brasil, recursos públicos são quase que a fonte exclusiva de financiamento da pesquisa acadêmica e da formação de mestres e doutores. Assim, do ponto de vista lógico, os resultados da pesquisa e os documentos produzidos para a concessão de títulos de doutor e de mestre têm que estar em livre e fácil acesso ao público em geral. Desta forma, o movimento de acesso aberto à informação científica se justifica por defender que os recursos públicos investidos em ciência e tecnologia sejam revestidos em informação livre de qualquer barreira. Um forte pilar do movimento é o aspecto tecnológico, que dá suporte ao desenvolvimento e manutenção de sistemas que disponibilizam e agregam os recursos em acesso aberto. Nesta linha, o apoio e fornecimento de informação sobre as melhores práticas a serem seguidas no estabelecimento desses ambientes é fundamental para a estabilidade e a expansão do uso das plataformas. Para que fosse possível obter um retrato dos perfis de solicitação de apoio, foram coletados os dados da ferramenta Trello, no período de setembro de 2016 a março de 2017. Para uma melhor organização dos dados coletados, realizamos uma classificação inicial com base nas classes de atendimentos referentes aos repositórios institucionais e aos portais agregadores. Os dados foram retirados do Trello e organizados em uma planilha no formato Excel, que foi então exportado em formato compatível com ferramenta de análise e limpeza de dados, chamado OpenRefine. Nele, foram realizados refinamentos dos agrupamentos de tipo de solicitação de apoio, tendo em vista que assuntos semelhantes poderiam ser agrupados em um mesmo tipo de solicitação. Como etapa final, os dados foram novamente exportados para uma planilha Excel, na qual foram plotados nos gráficos que analisaremos a seguir. O gráfico 1 nos mostra a classificação das solicitações de apoio por plataforma. Nele, é possível ver que grande parte das dúvidas estão relacionadas à BLTD e que o segundo maior tipo de requisição tem como foco dúvidas técnicas sobre os repositórios institucionais. Logo em seguida, vêm as reclamações relacionadas ao TED, que é o software utilizado para o armazenamento de teses e dissertações. E por último, tem as requisições relacionadas ao OASI-BR. O que entendemos dessa análise é que a BLTD é a rede mais requisitada, provavelmente por sua consolidação como Sistema Nacional de Informação. O repositório institucional e o TED são sistemas que disponibilizam recursos da BLTD e a OASI-BR, e assim se configuram como a base para a inserção das instituições nessas redes nacionais de repositórios, carregando, portanto, o segundo e terceiro lugar no ranking de solicitações de apoio. Na figura 2, observa-se que, além de ter mais solicitações de apoio, a BLTD tem mais tópicos de classificação em relação ao portal OASI-BR. Grande parte das dúvidas da BLTD são referentes aos problemas de acesso ao texto completo e de mais orientações de usuário. Nesse período, o OASI-BR recebeu principalmente solicitações nos ajustes dos parâmetros de coleta e de correções de metadados. A figura 3 diz respeito às dúvidas mais frequentes em relação aos repositórios institucionais e ao TED. Vemos aqui que muitas dúvidas em relação aos RIs se referem ao seu uso. Logo em seguida, aparecem os ajustes de configuração e depois orientações para a criação de um repositório institucional. Já o TED, dado o fato de ter atualizado a sua plataforma, tem recebido requisições de apoio de muitas instituições que estão em fase de migração para a plataforma mais recente. Em segundo lugar, vem as solicitações por orientações de uso seguidos pelos pedidos de ajuste dos parâmetros da coleta, que é realizada para a BLTD e para o portal OASI-BR. Na figura 4, nota-se a existência de um substancial volume de solicitações que não são consideradas como de cunho institucional, aquelas geradas por e-mails pessoais, e que, em geral, poderiam ser atendidas de forma distribuída pelos gestores dos repositórios institucionais e das bibliotecas digitais de teses e dissertações. A partir dos resultados obtidos, concluímos que é importante o desenvolvimento de estratégias e ferramentas que levem para uma melhor compreensão da instalação e gerenciamento das plataformas e ferramentas relacionadas com os agregadores de dados e repositórios institucionais, que utilizadas e disseminadas pelo IBIT. Pode vir a ser interessante o desenvolvimento de uma plataforma que propicie maior interatividade entre bibliotecários e analistas na área de TI, que possa servir de disseminação
nas melhores práticas no que concerne a instalação, gerenciamento e utilização das tecnologias apoiadas pelo IBIT. Como sugestão complementar, poderia ser bastante útil a criação de uma rede descentralizada de suporte regional para atender às demandas de maneira célere e promover o intercâmbio local de experiência entre as instituições. Obrigado a todos, bom almoço e até às 2h.